Olá, pessoal do Saúde e Evidência, tudo bem? Hoje a entrevista é especial, muito especial para mim. Eu estou falando aqui com a psicóloga Náurea de Brito. O assunto é esquizofrenia. Isso, eu sei que esse é um tema bem tabu, principalmente aqui no Brasil. E a Náurea, ela é minha prima. Isso é um motivo de orgulho também que eu tenho. Ela faz um trabalho muito bonito sobre a conscientização da esquizofrenia. Tudo bem, Náurea? Tudo bem, Ale. Muito Náurea, obrigada pelo seu convite, né? Fiquei muito honrada também de estar participando aqui com você. a gente que agradece. Náurea, esquizofrenia. Vamos direto ao assunto. Como que a Sim. esquizofrenia chegou na sua vida, você como psicóloga? Foi uma opção de estudo, você optou, eu vou me dedicar mais a isso. Conta um pouquinho para a gente, conta da sua formação também, não? Sim. Então, a esquizofrenia chegou na minha vida de uma forma que eu não esperava, né? Creio que, como na vida de muitos, porque, primeiro, que é algo pouco falado, né? Ou então falado de uma maneira errônea. E quando a esquizofrenia chegou na minha vida, os primeiros sintomas, né, que eu conheci da esquizofrenia era totalmente diferente do que aquilo que eu já tinha ouvido falar de esquizofrenia. E ali a dificuldade, às vezes, até da pessoa entender o que é esquizofrenia, como começa a esquizofrenia. Então, a minha história começou bem tempos atrás, tipo há 17 anos atrás, mais ou menos, por uma questão familiar, né? O meu filho, ele começou a apresentar sintomas, né? Por que que eu falo sintomas? Porque ela é uma doença sindrômica, ela é diagnosticada através dos sintomas, né? E ele começou a apresentar sintomas de algum quadro, de alguma dificuldade psicossocial, né? E ali eu comecei a me interessar. Só que no começo, Alex, o problema é esse também, que muitas vezes as doenças mentais é difícil de haver um diagnóstico, de fechar um diagnóstico, o termo técnico não é que os médicos usam, porque elas são complexas, elas são muito parecidas, né? E ali eu comecei a estudar para entender o que estava acontecendo com meu filho. Foi até então que eu decidi, né, me formar em psicologia e me especializar na área de saúde mental. E foi todo um processo de muito aprendizado. Ali eu pude realmente conhecer o que é esquizofrenia, as causas, né, os danos que traz a esquizofrenia, não somente na pessoa acometida, mas também em todo o sistema que ela vive, né, no meio social, familiar, a qual ela é inserida. E ali começou a minha história. Certo. Náurea, e o que é a esquizofrenia? Né? A gente tem, assim, doenças limítrofes que a gente, como você falou, já é de difícil diagnóstico para um especialista, Sim, ainda mais para quem está em casa, um pai de família, uma mãe de família, né? O que é a verdade. esquizofrenia? A doença é uma doença, é um transtorno? O que a gente pode afirmar sobre a esquizofrenia? Então, hoje, né, no DSM, o que eles falam, né, que é a nossa Bíblia, né, é o que é esquizofrenia? A esquizofrenia, ela é uma doença mental. Ela é uma doença mental grave e que afeta, Alex, 1% da população mundial. Então, é muitas pessoas que vêm acometidas por esse transtorno. E ela é caracterizada por quadros de psicose, né? E o que a gente chama os sintomas positivos, que são os delírios e as alucinações, e os sintomas negativos, que eles vêm como embotamento afetivo, isolamento social, a fala desorganizada, aqueles estereotipos, aqueles algumas dificuldades, né, que eles começam a apresentar nos relacionamentos, e alguns começam também com alguns quadros depressivos. Então, por isso que eu te falei, é um conjunto, né, de sintomas que a pessoa começa a apresentar, e isso
vai levando a identificar, depende do tipo de sintomas, a durabilidade desses sintomas e como ele se apresenta se uma pessoa tem ou não esquizofrenia. Mas ela é sim uma doença mental e grave, que afeta, como eu te disse, 1% da população mundial. Certo. E qual profissional que diagnostica a esquizofrenia? É o psicólogo? É o psiquiatra? É o conjunto? Qual o profissional, nossos seguidores hoje têm uma suspeita? O que ele deve fazer? Então, eu posso te dizer que quem faz o diagnóstico, né, e quem traz esse diagnóstico ao paciente é o psiquiatra. Mas, às vezes, os primeiros sinais, esse adolescente, por que eu falo adolescente? Porque a esquizofrenia, os primeiros sintomas, ela começa a apresentar no início da adolescência para a idade adulta. Então, principalmente nos homens, é mais nos homens, afeta mais os homens que as mulheres, a esquizofrenia. E sendo que ela começa na adolescência, até então, a pessoa, a criança, até chegar nos 12, 13, 14 anos, teve uma vida normal, né, sem nenhum sintomas que podia apresentar um quadro de esquizofrenia. O que acontece? Quando ele vai à escola, começa a se relacionar, né, com os amiguinhos, com a família, e ele começa a apresentar esse embotamento afetivo, isolamento social, dificuldade no relacionamento com os outros, alguns começam com um pouco de agressividade, né, a avolia, que é o desejo de não fazer nada, né, que às vezes até as mães e os pais não entendem. Tudo isso, às vezes, quem dá os primeiros sinais de alerta é a escola, que às vezes pede para ser encaminhado por um psicólogo, né? Isso eu falo, seja no Brasil, seja na Itália, aqui também. Só que o psicólogo, ele não fecha um diagnóstico, ele pode até perceber qual é o quadro, qual é a situação, né, da pessoa, mas quem fecha um diagnóstico, quem traz esse diagnóstico é o psiquiatra. Certo. Então, se manifesta mais na adolescência Na adolescência. e isso deve contribuir muito pela subscrição do diagnóstico, não é isso? Porque na adolescência acontece tudo. Na adolescência, Exato. né, é uma cascata hormonal, então tudo que é para acontecer com a gente acontece na adolescência. Isso começa o tabu, deve começar aí, não é isso, na hora? Porque às Exato. vezes a pessoa fala, isso é coisa de adolescente, logo vai passar, e vai protelando. Como que é o Exato. relacionamento dentro de casa? Como que a pessoa deve agir, né, para realmente para separar isso? Eu sei que é difícil, mas existe alguma técnica para isso? Então, o que acontece? Que muitas vezes o problema é quando começa na adolescência, como você falou, a adolescência é um período de transição, então é um período de, né, mudanças radicais, às vezes até na vida da criança que vai começando a adolescência. E também tem um fator importante, que a esquizofrenia, sendo ela uma doença que tem origens também, né? Mesmo que a gente não pode ter um quadro perfeito de como ela acontece, ela também tem uma questão de vulnerabilidade no desenvolvimento, ela também tem uma questão de estressores ambientais. Por que eu falo isso? Porque a gente conhece, sabe, que um dos gatilhos, ou desencadeador da esquizofrenia na adolescência é a maconha. Hum. A maconha é um do gatilho para que a pessoa possa desenvolver a esquizofrenia, se ela já tem uma predisposição genética. Então, é bem fácil que na adolescência, principalmente se ela tem o uso, né, da maconha antes dos 14 anos. Isso pode acelerar um processo de um transtorno mental, como a esquizofrenia. Então, nesse período de adolescência, quando eles começam também a ter, às vezes, algum comportamento, né, que os pais não gostam, que acham que é porque é rebelde, porque é um filho difícil, né,
tudo isso uma questão porque não tem vontade de fazer nada, não estou dizendo que todos os adolescentes que apresentam esses sintomas, né, têm um quadro, mas é já um sinal de alerta. Se o adolescente começa, e como eu disse, ter um embotamento afetivo, ter um isolamento social, né, ter também o início de essa avolia muito presente, quase uma pequena depressão, né? Todo você começar a ver, porque você conhece, né, o seu filho, então você percebe quando tem algo diferente. Então, a primeira coisa é começar a investigar o que está acontecendo. Porque muitos fatores estressantes ambientais ajudam também no desenvolver de um transtorno. Abuso, também qualquer forma de violência pode, se a pessoa tem uma predisposição, ajudar que desenvolva algum tipo de transtorno. Gatilho pode ser químico, como a maconha, no Pode, caso, pode. drogas em gerais. Drogas E ilícitas? isso. Absolutamente sim. Emocional, não é isso? Como você Exato. acabou de falar.